Então, irmãos, caminhamos até aqui no livro de Apocalipse, já falamos de 5 igrejas e agora vamos falar das 2 últimas, Filadélfia e Laodiceia, capítulo 3 do livro de Gênesis. Vamos começar por Filadélfia então, já que todo mundo fica ansioso por Laodiceia, né? Todo mundo quer falar do morno. Então vamos começar por Filadélfia. Eu gosto do nome Filadélfia. Nos Estados Unidos tem um estado chamado Filadélfia. Na verdade é uma cidade dentro da Pensilvânia chamada Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal ou amor de irmão. Filo, amor, adelphos, irmão, amor de irmão. Aproximadamente no ano 150 a 160 anos antes de Cristo, se não me engano, Átalo e Eumenes. Átalo dedicou aquela cidade a seu irmão Eumenes. E como ele era muito devoto a seu irmão, como ele amava muito seu irmão, ele colocou lá o nome da cidade, amor de irmão, amor fraternal. É o amor que nós teremos no céu uns pelos outros, é o amor fraternal. O pessoal tem muita dúvida, como é que vai ser no céu com a minha esposa? Como é que vai ser no céu com a minha mãe? Não, no céu todos nós seremos irmãos, filhos do mesmo pai. Esse é amor fraternal que leva ao nome da cidade de Filadélfia. A cidade de Filadélfia, ela era um importante centro para a difusão da cultura grega naquela região, tá? Tanto para o lado oriental quanto para o lado ocidental. Vocês já viram aquelas ruínas gregas que são pilares? Tem um pedaço de um pilar aqui, tem muita obra de arte. Se você jogar ruínas gregas, você vai ver aquele pilar meio quebrado, outro pilar. Então, isso ficava na cidade de Filadélfia, porque era uma cidade extremamente cultural. E lá, na cidade de Filadélfia, cada coluna dessa que era erguida a um deus. E aí a gente vai entender o que Jesus fala para eles lá no verso 9. Cada coluna dessa era erguida a um deus. Por exemplo, o imperador morreu, ele passa a ser considerado uma divindade. Então nós vamos erguer uma coluna em nome desse imperador. Essas ruínas que nós vemos até hoje, que eram daquela época, eram por causa disso. Ok? Então, a cidade de Filadélfia também sofria de extremos terremotos, porque ficava numa região vulcânica. Vocês já viram a quantidade de terremotos que tem no Havaí? Havaí é um estado, né, americano que é vulcânico, que sofre com muitas erupções. E aí, a cidade de Filadélfia passava pela mesma coisa. Por isso Jesus diz que vai fazer das pessoas coluna e coluna firme, que não se abala. Porque na cidade de Filadélfia aconteciam muitos terremotos. É só um contexto da cidade, para que você entenda o que Jesus está falando para aquela igreja antes da gente entrar no templo, ok? E lá também tinha um grande problema que eram os judaizantes. Quem se convertia, quem era alcançado, quem era transformado pelo cristianismo, passava a sofrer perseguição igual a igreja de Esmirna. Inclusive, a mesma citação, Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9 são iguais. A mesma citação. E são as 2 únicas igrejas que não recebem repreensão de Deus, de Jesus. Tanto Filadélfia quanto Esmirna. E o contraponto vem logo depois, que é Laodiceia, que não recebe nenhum elogio da parte de Deus. Então, a igreja de Filadélfia era composta por pessoas que eram judeus e gentios, mas que todo judeu que se convertia ao cristianismo, ele era expulso das sinagogas. As sinagogas se fechavam para essa pessoa. É por isso que Jesus fala assim, eu tenho a chave de Davi. O que eu fecho, ninguém abre. O que eu abro, ninguém fecha. Por quê? As portas da sinagoga eram fechadas. Então, enquanto as portas da sinagoga estão sendo fechadas para você, porque você me escolheu, eu abro outras portas para você. Esse é o contexto que Jesus está implicando no texto que ele diz para a igreja de Filadélfia. Vamos ao texto? Amém? Apocalipse 3, verso 7 e verso 8. Nós estamos falando de uma igreja que está sofrendo perseguição, de uma igreja que teve as portas da sinagoga fechadas, de uma igreja que agora não tinha mais acesso a templos. Essa igreja é a igreja de Filadélfia, que mesmo com pouca força, segundo as próprias palavras de Jesus, não negou Jesus. E aí a gente vê a diferença, que ter pouca força e negar Jesus são 2 coisas diferentes. Eu gosto da passagem que o pai pede ajuda a Jesus e fala, Jesus, cura o meu filho. E Jesus fala, você crê? Aí ele responde, eu creio, me ajude na minha incredulidade. Eu gosto disso, porque ele fala assim, eu creio, me ajude na minha incredulidade. Ou seja, tem momentos que eu vou estar lá, eu tenho fé. Tem momentos que eu vou estar, meu Deus, eu vou morrer. Isso é natural, tá? Isso acontece na vida de todo mundo. Ninguém é 100% o tempo todo. É meio parecido com o celular, sabe? Que uma hora a bateria vai dando aquela descarregada, se não conectar no carregador ele vai morrer.
Então a igreja de Filadélfia, mesmo tendo pouca força, e isso é normal, Paulo ele fala disso, que ele se gloria nas fraquezas dele, porque as fraquezas dele revelam o poder de Deus que habitava dentro dele. Então isso é normal. Mesmo com pouca força, eles não negavam o nome de Jesus. Isso mostra pra gente que ter pouca força não é preceito para deixar o barco, não é preceito para largar Jesus. Você vai ter um momento de pouca força. Isso não faz você menos crente. Eu acho engraçado que 2 pessoas essa semana perguntaram para mim a mesma coisa. Falaram assim, Samuel, cara, eu não paro de lutar contra o pecado, cara. Eu acho que eu não sou convertido ainda, eu acho que eu não sou crente. Eu falei, irmão, essa é a maior prova que tu é crente. Porque se você se entregasse, aí seria a demonstração que você não é crente. Mas como você está na luta, você está brigando com ele, isso é prova de que você é crente. É prova de que o Espírito Santo habita dentro de você. Mesmo com pouca força, você vai reunir aquilo que você tem e vai fazer igual Jó. Sem filho, sem dinheiro, com a esposa longe, sem saúde, sem casa, na rua, ergueu a sua voz e falou, eu sei que o meu Redentor vive e que por minha causa ele se levantará. Ok? Então a igreja tinha pouca força e aí tem aquela questão, como eu já expliquei, que ele diz, olha, eu que abro a porta e o que eu abro ninguém fecha. Só que o fato de Jesus falar assim, ó, eu sou o que tem a chave de Davi, porque a promessa sobre o Redentor viria da linhagem de Davi. Viria da linhagem de Davi. Então, os judeus estão esperando até hoje. Ainda existem judeus no dia de hoje. O judaísmo é uma religião vigente que é baseada, que tem a sua fé principalmente na Torá. Tem todo o Antigo Testamento, mas principalmente na lei, no Pentateuco. Existe até hoje, e até hoje eles estão esperando o Messias que vem em força, que vem em glória, que vem em poder, que vem em riqueza. Ok? É por isso que muita gente diz que o anticristo vai enganar muito judeu. Porque ele vai vir em força, vai vir em glória, vai vir com grana, vai vir com autoridade. Eles estão esperando esse Jesus, que venha como um rei terreno. Eles não aceitam o Jesus que nasceu numa manjedoura. Mas esse é o Jesus que escolheu vir ao mundo, porque sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, antes assumiu forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. Esse é o Jesus que nós servimos. Aí quando ele fala, eu tenho a chave de Davi, ele está falando, eu sou aquele que foi prometido por meio de Davi, e a minha palavra é maior do que a de todos os judeus que fecharam as portas para vocês. E a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Trocando em miúdos, aquele que recebeu o Cristo tem a porta aberta. Aquele que rejeitou a Cristo tem a porta fechada. E não há nada que aquela pessoa possa fazer para que a porta seja aberta. A porta que Cristo fechou acabou. Cristo é a porta das ovelhas, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Fora de Cristo ninguém tem salvação. Geralmente o pessoal fala, né, Júnior? Não, mas aquela pessoa é tão legal, é tão gente boa, é tão bacana, só falta Jesus. Então ela não tem nada. Então ela não tem nada. Porque se não tenho Jesus, eu não tenho nada. Não adianta eu fazer boa obra, dar comida para mendigo, fazer campanha do agasalho no inverno, no Natal distribuir cesta básica. E é curioso, porque as pessoas só se preocupam com isso no Natal. Parece que as pessoas só sentem fome no Natal, né? Dar cesta básica no Natal e... Gente, não é isso que te salva. O que te salva é Jesus Cristo, o sacrifício vicário dele por você. É isso que te salva. Ok? 9 e 10, desculpa. Então vamos lá. A gente leu o 3,9, né? Aqueles que dizem judeus, mas não... Volta no 2,9. Isso. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Vamos lá em Romanos 2,29, por favor. Romanos 2,29. Então, o judeu verdadeiro do Paulo, lá em Romanos, está falando sobre os descendentes de Abraão. Porque as pessoas, a igreja de Roma, ela era composta por judeus e gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus, inclusive nós. Então, a igreja era composta de gentios e judeus. Paulo está falando, olha, descendente de Abraão de verdade são aqueles que circuncidam o coração. A circuncisão seria retirar da carne desnecessária, uma forma bem eufemística. Então, você quer tirar o excesso? Tira o excesso do seu coração. Quem não faz isso não é judeu. Quem não faz isso não é descendente de Abraão. Ok? Então, quem é descendente de Abraão? Quem tira o excesso do coração. Aquelas pessoas lá na igreja de Filadélfia estavam tirando o excesso do coração? Não. Estavam aumentando carga no povo. Aí Cristo fala, eles parecem ser judeus, mas não são. Fala para Esmirna, eles parecem ser judeus,
mas não são, porque a sinagoga deles é a sinagoga de Satanás. E a palavra Satanás significa adversário, ou seja, eles são adversários do povo de Cristo. E adversários do povo de Cristo, para quem não sabe, é adversário de Cristo também. E aí o povo tem condições de lutar contra isso? Claro que não, mas o Cristo do povo tem. Então o povo não se desespera em caso de perseguição, o povo não pensa em pegar em arma em caso de perseguição. O povo se prostra diante de Cristo e ora a Ele, porque o Cristo do povo é quem assume a bronca do povo. Esse era o conselho de Cristo para a igreja de Filadélfia. Eu virei. Se você tem pouca força e não nega, se você faz de tudo para perseverar, Jesus fala assim, eu farei com que virem a ti e prostrarem-se diante de vocês, porque eu amo vocês. Então quem faz é Cristo, não é a igreja. A igreja persevera. A igreja se mantém. A igreja continua. Gente, essa mensagem para a igreja que estava vivendo no período de Tito Flávio Domiciano. Tá? Tito Flávio Domiciano, todo imperador romano, após a sua morte, ele era considerado uma divindade. Tito Flávio Domiciano foi o primeiro a se considerar divindade ainda em vida. Ele fez um trono para si e exigiu adoração. Esse era o nível desse cara. Ele queria que as pessoas, inclusive os cristãos, adorassem ao imperador. Ele se autonomeou Deus, ele se autodesignou Deus. E quem adorasse outro Deus, Jesus Cristo, o de Nazaré, não. Pode vir Nazabão de Nazaré, não. O mesmo veio de Roma. Então, você quer adorar alguém? Adora o imperador. Por isso que ele exilou João. Por isso que ele exilou João lá na ilha de Patmos. Então, esse é o período que a igreja está vivendo. Aí o judeu, vendo que a igreja queria adorar a Cristo, denunciava para Roma. Falava aqui, Roma, aqui, não estou adorando o imperador, não. Estou adorando esse tal de Cristo. E aí os irmãos morreram, foram decapitados, foram esquartejados, tiveram seus corpos incendiados. No ano 70, ali entre o ano 70 e 80, inaugura-se o Coliseu, onde morreram milhares, se não milhões de cristãos. Eu gosto de um livro que eu li recentemente, que fala sobre a agonia dos pais, que viram seus filhos colocados no Coliseu e mandavam os pais negarem a Jesus. Porque se não negassem a Jesus, soltariam os leões não para comer os pais, mas para comer os filhos na frente dos pais. E os pais escolheram não negar Jesus e viam seus filhos morrerem comidos por leões por não negar a Cristo. Para o pessoal achar que hoje o evangelho fica rodando igual peão. Não é. Para o pessoal achar que hoje o evangelho é Cristo encher de grana. Não é. Se o evangelho é grana, e eu não estou falando de prosperidade, porque prosperidade não necessariamente é dinheiro. Se o evangelho é dinheiro, Cristo falhou. Se o evangelho é casamento, Paulo falhou. Se o evangelho é saúde, Timóteo falhou. Se o evangelho é vida longa, Estevão falhou. Então, o que é o evangelho? O evangelho é um homem que atravessa essa terra olhando para o céu. O evangelho é um homem que não ama mais a sua própria vida, sim, ele ama mais a Cristo. E tem a Cristo por mais precioso que a sua própria vida. Então, ainda que você seja perseguido, continue olhando para Cristo, porque Ele é o autor e o consumador da tua fé. Vamos continuar? Amém? Tem um versículo, tem um negócio interessante aqui que gera uma treta, né? O pessoal pré-tribulacionista usa isso aqui para poder, como argumento, para dizer que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Lê novamente o verso 10 aí, por favor. Aí o pessoal fala assim, não, porque Jesus prometeu que vai guardar da hora da tribulação e não na hora. Esse argumento seria plausível se Jesus aqui estivesse falando da grande tribulação, e ele não está. Porque se ele estiver falando da grande tribulação, Jesus vai poupar Filadélfia, mas não vai poupar Esmirna. Porque se a gente voltar em Apocalipse 2,9, Jesus está falando o que para Esmirna? Vocês vão passar por tribulação. Então Jesus não está falando da grande tribulação que haveria de vir. Ok? Então o argumento é facilmente quebrado. Eu já ouvi várias vezes pensar, não, porque Jesus guarda da hora da tribulação. Desculpa te dar essa notícia reconfortante, mas a igreja vai passar pela grande tribulação. E vai vencer. E vai vencer. Porque quem te garante a vitória é Cristo, não a sua própria capacidade. E sim Cristo. Ok? 11 ao 13.
Paulo fala aos filipenses que eles tinham uma responsabilidade. E a responsabilidade da igreja de Filipos era viver de acordo com aquilo que eles já haviam aprendido. Quando Jesus voltar, irmão, ele não vai te cobrar a Bíblia toda de cor. Não é isso que o Evangelho exige de nós. Mas o que está escrito no Salmo 23? Vai pegar leve, verso 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vá, vou pegar um outro. João 3,16. Mas tem a vida eterna. Efésios 4,27. Tá, eu peguei uma pesada. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4,27. Não deis lugar ao diabo. Eu sei esses 3 versículos. Eu aprendi. Qual é o meu papel a partir de agora? Obedecer esses 3 versículos, me submeter a esses 3 versículos, praticar esses 3 versículos. Vivam de acordo com aquilo que você já sabe. O que você já aprendeu do Evangelho? Esse é o seu compromisso, essa é a sua responsabilidade. E qual é a outra responsabilidade? Prosseguir em conhecer a palavra desse Deus. O salmista, no Salmo 119, verso 12, diz o quê? A tua palavra, 11, 12, a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra... Então, o que me blinda do pecado é a palavra de Deus. E quanto mais eu aprendo a palavra de Deus, mais eu me afasto do pecado. Então, quando eu vivo de acordo com aquilo que eu já aprendi, eu estou fazendo isso aqui que Jesus está orientando a igreja de Filadélfia. Eu estou guardando aquilo que eu tenho. Guarda o que você tem. O que você já recebeu de Deus? Guarda. Guarda. Guarda a palavra. Guarda, porque você vai precisar dessa ferramenta aí. Como que Jesus venceu o diabo no deserto? Como que ele venceu? Com a palavra. Apocalipse capítulo 12, verso 11, a Bíblia fala sobre a nossa luta contra da nossa luta contra o anticristo, quase um trava-língua, né? Da nossa luta contra o anticristo. Repetir mais uma vez, só para envergonhar Satanás. E ele fala, olha, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do vosso testemunho. É porque você guardou aquilo que você recebeu de Cristo. Lembra que Paulo fala na ceia, o texto que a gente lê todo mês, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Pelo que recebi do Senhor, o que também vos... Então você só pode transmitir aquilo que você uma vez recebeu. Você precisa guardar aquilo que você já recebeu de Deus. Eu não posso saber a palavra e ignorar a palavra. Também é o que o Paulo fala aos Romanos, lá no capítulo 12, verso 1. Se você entende tudo aquilo que Jesus fez por você e não entrega a sua vida para Ele, para viver de acordo com a palavra, você está vivendo de forma irracional. Você está vivendo igual a Joquebede que entrou aqui, a cachorra. O que faz sentido depois de entender a palavra é praticá-la. A palavra lida é um livro. A palavra praticada é a palavra de Deus. A gente não lê a palavra só para decorar. A gente não lê a palavra só para mostrar conhecimento, e nem deve mostrar conhecimento. A gente não lê a palavra para aparecer. A gente lê a palavra para aprender e praticar. O que Tiago nos orientou? Não sejam meros ouvintes, sejam praticantes. É que inventaram, antigamente tinha o católico não praticante, hoje em dia tem o cristão não praticante. E é estranho isso. É estranho. Jesus Cristo diz o seguinte, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua, então siga-me. Ok? Então, guarda o que tens. Se você guardar o que tens, você vai se tornar uma coluna erguida ao Deus verdadeiro. Lembra que se erguiam colunas ao Deus falso? Jesus agora fala que você vai se tornar uma coluna erguida ao Deus verdadeiro. E coluna sustenta alguma coisa. Então, posso se preparar para sustentar alguma coisa. Posso preparar para sustentar alguma coisa. Essa é a promessa de Deus. Irmão, quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 12, Deus fala para Abraão, sai agora do meio da tua casa, sai agora da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Fartei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus não fala para Abraão, vou te abençoar. Deus fala para Abraão, você vai ser uma bênção. A gente cresceu aprendendo e preocupando em ter bênção, não em ser bênção.
A gente quer ser sustentado e não ser suporte para as pessoas. Mas deveríamos ser suporte para as pessoas. Deveríamos ser. Até porque você confia no Senhor? Confia no Senhor? Se você confia no Senhor, você é como um monte de Sião, que não se abala. Se tornar coluna de Deus, que não será abalada, que não sai do lugar. Lembra da música da Nívia Soares? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos. É por isso que eu tenho um sério problema. Entenda, gente, eu não estou falando da doença. Existe a doença psicológica, existe. Eu tenho um sério problema com crentes que vivem ansiosos. Não estou falando de crise de ansiedade, doença, taquicardia, nada disso. Isso é físico, pode acontecer com qualquer um. Falando de crentes que vivem ansiosos. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de... Cristo orienta em Mateus 6. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes façam as vossas petições conhecidas diante do Pai. A ansiedade na Bíblia é o oposto da oração. Quando você entrega, você confia. Salmo 37,5. Confia o teu caminho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. O que você entende por tudo? Então por que você está desesperado? Então por que você está se abalando? Ele não faz tudo? Eu lembro que estava no hospital, lá em 2017, inclusive apareceu recordação para mim no Facebook esses dias. Acho que foi uma publicação da Paula. Em 2017, nós estávamos no hospital com a nossa irmã Carolina. Vou aproveitar, se essa parte eu posso cortar, não tem problema. Estávamos no hospital, estava com a mãe dela, nossa irmã Ana Paula, vocês não conhecem também, você vem aqui. Nossa irmã Ana Paula, que está trabalhando hoje, e a Carol. Eu saía do trabalho e ia para lá todo dia eu saía do trabalho e ia para lá. E eu estava lá com ela, e aí a médica chegou para a gente e falou assim, ela desenvolveu um quadro de infecção generalizada, e todo mundo sabe que infecção generalizada é óbito. E a médica chegou para a gente e falou assim, vocês têm religião? Aí a minha tia falou, nós somos cristãos. Ela falou assim, então ora agora, porque agora é só Deus. Aí eu quase me abalei, quase. Foi assim, fração de segundo. Não, peraí. Aí eu comecei a raciocinar. Não, peraí. Se a médica dissesse, nós vamos fazer esse procedimento, e agora vai ficar tudo bem, a gente ia para casa tranquilo. A médica falou que vai ficar tudo bem, então vamos embora, vamos dormir, vamos roncar, babá. Mas a médica falou, não, agora é com Deus. E eu vou desesperar? Eu falei, tia, tá errado. A gente não pode desesperar, não. Se ela falou que agora é com Deus, é agora que a gente tem que ficar tranquilo. É agora que a gente tem que ter certeza que Deus vai cuidar. Se ela falou que não é com ela, é com Deus, problema resolvido. Domingo passado estava aqui nossa irmã Carol cultuando com a gente. Você confia em Deus, irmão? Confiar em Deus. Você não ser abalado. E quando você não é abalado, quando você não é facilmente abalado, você consegue ser suporte para alguém. Você consegue ser bênção na vida de alguém. Uma pessoa atribulada, dificilmente vai ser bênção na vida de alguém. Não vou entrar no conceito de Nova Jerusalém agora, que desce do céu, porque eu vou deixar lá para Apocalipse 21, quando a Bíblia fala sobre novos céus e nova terra. Mas o mais importante, sobre a igreja de Filadélfia, era uma igreja que passava por provação, passava por perseguição, mas continuava firme diante de Deus. Fica a dica. Vamos para Laodiceia? Amém? Laodiceia, meu irmão. Sabia que Laodiceia inicialmente não chamava Laodiceia? Chamava Dióspolis. Dios, Deus. Polis, cidade. Metrópolis, conjunto de cidades. Polis, Deus. Então, Dióspolis, cidade de... Você pode chegar lá na CDD e falar assim, o nome disso aqui agora é Dióspolis, que é a cidade de Deus. Esse é o nome. Mas uma rainha chamada Laodice, ela quando se assentou no trono, ela queria ser homenageada de alguma forma. Então ela determinou que o nome da cidade, Dióspolis, que é a cidade de Deus, mudasse para homenageá-la. Então ficou Laodiceia. Inclusive o dia que nós tivemos uma menina, uma filha menina, esse não será o nome, com certeza. E qual que é a questão dessa igreja? Como? Ambrosia. Ambrosia é o doce, eu gosto muito, inclusive. Eu tentei fazer, mas ficou muito ruim. Qual que era a questão da igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia, o maior problema dela é que ela foi uma igreja influenciada pela sua cidade. Era uma igreja que não influenciava a cidade, mas a cidade influenciou a igreja. Irmão, para e pensa. Se a igreja do Rio de Janeiro passar a ser influenciada pela cidade do Rio de Janeiro,
Vai dar certo esse negócio? A igreja, brincadeiras à parte, era um espelho da cidade. E a cidade de Laodiceia tinha alguns fatos interessantes. E aí, entendendo o contexto, a gente entende o que Jesus está dizendo no texto. Por exemplo, era uma cidade de alto poder econômico, era uma cidade muito rica. Porque era uma cidade que era caminho para diversas transações comerciais. Ela ficava bem localizada e muita gente passava lá. Por exemplo, a cidade de Laodiceia, ela tinha não uma fábrica, uma indústria textil, ela tinha uma lã especial, ela produzia uma lã especial e fazia com que o comércio textil fosse desenvolvido naquela cidade. Isso gerava dinheiro. A lã preta, exatamente. Isso eu não quis falar porque a gente está nos dias complicados, né? Aí eu falo isso, aí pronto, arrumo um problema. Mas era uma lã especial que se produzia na cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia também tinha uma escola oftalmológica, de medicina oftalmológica, e lá eles produziram um remédio para os olhos que era valiosíssimo àquela altura. Era valiosíssimo. Na cidade de Laodiceia também, ela era rica, ela tinha a escola de medicina oftalmológica, ela tinha a indústria textil e ela era morna. Ela era morna. Por que a cidade de Laodiceia era morna? Naquele povoado ficavam 3 cidades, a cidade de Colossos, a cidade de Hierápolis e a cidade de Laodiceia. Hierápolis conhecidas por ter águas termais, as águas quentes, que servem para diversos tratamentos terapêuticos e medicamentosos. As águas de Colossos, águas frias, que também servem para tratamentos medicamentosos, ou medicamentosos, plural metafônico, e também serve para você consumir, né? Você vai na geladeira, você pega uma água gelada para você beber. Então serve. Mas quando essas 2 águas, o ponto de cruzamento ficava justamente na cidade de Laodiceia. Então quando chegava a água quente de Hierápolis e água gelada de Colossos e desaguavam ambas em Laodiceia, o que acontecia com essa água? E água morna serve para quê? Geralmente, antigamente se fazia muito, né? Hoje em dia tem muito remédio, mas a medicina caseira antigamente, para induzir o vômito numa pessoa que estava enjoada, se dava água morna, porque a água morna induzia o vômito. Aí você entende qual é a referência que Jesus dá para essa igreja. Está vendo? Quando a gente entende o contexto, as coisas ficam mais claras para a gente entender. Quando a gente entende o contexto, a gente consegue entender com perfeição o texto, ok? É muito importante, não tem problema não, é muito importante que a gente não tenha uma visão anacrônica da coisa. Por exemplo, você não pode, para nenhum texto bíblico, olhar o texto bíblico e pensar, o que esse texto diz para mim? Quando você entra com esse pensamento, você já parte para a interpretação errada. Você tem que olhar o texto bíblico e pensar, o que esse texto bíblico disse para aquelas pessoas naquela época? E aí o entendimento daquela época você vai trazer para a sua vida. Ok? Você quer ver? O salmo que eu falei aqui, talvez o salmo mais conhecido da Bíblia, o Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor. Quem compôs esse salmo? Davi. Qual era a profissão de Davi? O que ele fazia quando ele morava com o pai dele? Então você entende por que ele está usando a linguagem do pastor, o salmo do pastor. Então Davi, ele está induzindo a gente a pensar em como era o tratamento dele. Lembra do testemunho que Davi conta em 1 Samuel 17? Quando Saul fala que ele não tinha condições de lutar contra Golias? Lembra o testemunho dele? Fala, peraí, rei. Quando veio o leão para pegar as ovelhas do meu pai, matei o leão. Quando veio o urso para pegar as ovelhas do meu pai, matei o urso. Ou seja, Davi cuidava de suas ovelhas. Traduzindo a história, Deus vai cuidar de mim da mesma forma que eu cuidava daquilo que estava na minha mão. É isso. Isso que o salmista está falando. Aí eu te pergunto, você pode orar assim? Deus, cuida de mim da mesma forma que eu cuido de tudo aquilo que o Senhor colocou na minha mão? Calma, gente, não façam cara feia. É só para a gente pensar. Ser moldado pela palavra. Ou você acha que alguma coisa que está na tua mão é teu? Não. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Deus te emprestou filhos. Deus te emprestou um cônjuge. Deus te emprestou uma casa. Deus te emprestou um carro. Deus te emprestou roupas. Deus te emprestou uma grana. Deus te emprestou, é tudo dele. O que você está fazendo com aquilo que Deus colocou na sua mão? Essa é a reflexão que eu faço quando eu leio o Salmo 23. Vamos voltar para cá. Então a gente tem que entender o contexto para poder entender o texto. Bacana? Vamos lá? Laodiceia é em homenagem à rainha Laodice. Tem um significado, seria, ao pé da letra, seria o homem julga. O homem julga, o homem analisa, alguma coisa assim. Só que deixou de ser a cidade de Deus para ser a cidade que o homem julga.
Mas não quero entrar nisso agora, não. Vamos ao texto? Do 14 ao 16. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva estas coisas. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza. Quem você é? Você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, o que você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Irmão, esse versículo, até por influência dos pentecostais, ele ganhou uma má interpretação. Ele ganhou, na verdade, até uma interpretação errada. Porque o pessoal começou a pensar assim, tu tem que ser quente, varão. Pode ser frio, não. Aí o que o pentecostal faz? Bate no reformado. Presbiteriano, sabe? Tem um menino que ele faz, até esqueci o nome dele agora, ele faz uns vídeos no Instagram, tem muito, que ele vai imitar lá pessoas lendo um versículo, pessoas cantando a música. Aí sempre o presbiteriano ele bota um casacão de pele assim como se fosse frio, sabe? Já viram esse menino? Os vídeos dele são bons, são bons. Mas o que eu mais gosto é o Bola de Neve, tá no chão assim, ó. Muito bom. Sempre tá no chão assim. Crente lavando a louça, presbiteriano com casaco, a louça na pia e o Bola de Neve assim. Muito bom, muito bom. Mas não é disso que Jesus está falando, tá? Não é problema, é porque a gente colocou no nosso contexto, lembra que eu falei? De colocar no nosso contexto. Quando a gente coloca no nosso contexto, está colocando no contexto errado. Porque esse fervor nunca teve a ver com ritmo de culto. Nunca teve a ver com ritmo de culto. Não é porque num culto tocam um corinho e rodam, que é um culto quente. Às vezes pode ser até quente com fogo estranho, igual o Nadab e Abiú. Um fogo que não vem do altar. E não é porque é um culto mais tranquilo, mais pacato, que é um culto frio. É porque essa análise quem faz não sou eu. Essa análise quem faz é o próprio Deus. Então a gente colocou no nosso contexto, a igreja brasileira, de pensar que o culto quente é aquele culto que tu fala, meu Deus! E o culto frio é aquele culto que você fica parado assistindo. Gritar muito não necessariamente é ser um culto fervoroso. Não necessariamente é ter um culto fervoroso. Tá? Então não é disso que Cristo está falando. Eu vi isso de falar Paulo, né? A gente estuda muito carta de Paulo. O vício de falar Paulo, mas não é disso que Cristo está falando, sabe por quê? A prova disso é o que nós acabamos de ler. Você não é quente nem frio. Quem me dera se fosses quente ou frio. Então Jesus não está falando de que é problema ser frio ou que é problema ser quente. Jesus está falando que o problema é a falta de intensidade. Você não é intenso. E repara, tinha igreja que tinha problema com Jezabel, tinha igreja que tinha problema com doutrina de Balaão. Jesus não aponta nada disso na igreja de Laodiceia. Provavelmente, uma igreja ortodoxa. Provavelmente, uma igreja de boa teologia. Você não coloca a vida, você não coloca o coração, como Paulo, aí sim, Paulo orientou, a aplicar o seu coração às suas obras, você não faz isso. Você está meio distante, sabe? Lucas capítulo 7, a Bíblia conta a história de uma pecadora que vai ungir os pés de Jesus. Aquela mulher deixa tudo que ela tem lá, cara. E naquele momento Jesus era o mais importante. Aí o fariseu fica olhando, Jesus não sabe quem que está falando com ele, não. Jesus não sabe, não. Se soubesse, eu não deixava. Essa mulher é uma pecadora. Aí Jesus fala assim, irmão, eu entrei na tua casa. Sentei na tua mesa. Você não ungiu minha cabeça. Você não me deu um beijo. Você não lavou meu pé. E essa mulher, desde a hora que entrou, não para de beijar os meus pés. Aí Jesus contou uma parábola para ele, fala, olha, um senhor tinha um credor e devia 1.000, o outro devia 10.000. Ele perdoou os dois. Quem você acha que vai amá-lo mais? Olha, quem vai ficar mais feliz é o cara que foi perdoado de 10.000. Aí Jesus fala, pois é. Quem mais perdoado é, mais ama. Ou, quem mais foi perdoado, ama mais. Aí eu já lembro logo do estratagema. Diz que não é. Mostra a sua fé sem obras, que minhas obras te mostram a minha fé. Lembra dessa música? Benção. Benção, benção. Então, irmão, era uma igreja que não se jogava aos pés de Cristo. Era uma igreja que se contentava a fazer reuniões ortodoxas. Alguém provavelmente trazia uma boa interpretação, tanto que Jesus não condena. Jesus não fala da teologia deles. Jesus não fala... Não, Jesus fala, vocês são mornos. E morno só serve para vomitar. Não tinha Jezabel ensinando
pecados sexuais. Não tinha Balaão ensinando o povo a tropeçar. Não tinha doutrina de Nicolaíta. Tinha uma igreja morna. Uma igreja apática, uma igreja que se deixou influenciar pela cidade. Mas era uma igreja orgulhosa também, sabe por quê? Olha os próximos versículos aí, 17 e 18. Vamos lá. Olha o pensamento da igreja. Aquela igreja muito ortodoxa. Assim. Tenho grana, sou rico, não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada. Já pensou assim alguma vez? Era só esse dinheiro aqui, eu resolvia todos os meus problemas? Já pensou isso alguma vez? No momento que você pensou isso, você colocou o dinheiro num patamar acima do de Deus. Porque se a sua esperança não está em Deus, você nem deveria ter uma. É a igreja de Laodiceia. Eu sou rico, não tem falta de nada. Aí o que Jesus fala para ela? Tu é pobre, cega, miserável e nu. Vamos voltar ao contexto da cidade? A escola, grande escola que existia na cidade era a escola de quê? Oftalmologia. Jesus chama eles de quê? Cego. Tu é pobre, porque eles falavam o quê? Sou rico. Lembra da igreja de Esmirna? Tu és pobre, mas na verdade, tu és rica. E lembra, o que Jesus está dando não é opinião. O que Jesus está dando é diagnóstico. Tu é rica? Tu é pobre. Você tem escola de oftalmologia? Você é cega. E por último, Jesus termina falando que eles são nus. E o que eles se vangloriavam? De ter uma indústria de tecido. Por isso Jesus fala, você é pobre, cega e nu. Esse é o contexto da igreja. Quer alguma coisa? Compre ou aconselho-te. Isso é maravilhoso. Jesus está dando conselho. Ele não está obrigando ninguém a fazer nada. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. Ou seja, vá e faça coisas que tenham valor para Cristo. Porque se você se vangloria de ter dinheiro na terra, lembra o que Jesus fala? Ajuntai tesouro no céu, porque lá a traça não corrói. Mas se você só se preocupa em ajuntar tesouro aqui, desculpa, segundo Paulo, você é o mais miserável de todos os homens. Se você não vive uma vida que tenha valor para o céu, você é igual a Laodiceia. É igual a Laodiceia. Então, aconselho de que de mim compre ouro provado no fogo. Mas o quê? Para que te enriqueças. E o quê? Roupas brancas ou limpas, para que te vistas. Mas o quê? E não apareça a vergonha da tua nudez. E lembra que na Bíblia vergonha e nudez são diretamente associadas. E que unja teus olhos com colírio, para que vejas. Porque a igreja tinha uma visão deturpada de si. Ela achava que só ser ortodoxa era o suficiente, que estar ali reunido sem um propósito específico, e principalmente, irmão, grave essa palavra em nome de Jesus, sem intensidade, sem se doar, sem mergulhar, sem se envolver, sem se jogar. Isso é morno. Isso é morno. Você não vai nem muito para lá, nem muito para cá, tu fica no meio termo. Se eu te chamar de medíocre, você vai se sentir ofendido? Se eu virar para você e falar agora, você é medíocre, você vai se sentir ofendido? Vai, né? Provavelmente. Sabe que a palavra medíocre significa na média? Ah, virou uma ofensa, né? Eu não estou falando que você é ruim, estou falando que você está na média. Você quer ver? Se eu te chamar de ordinário, você vai se sentir ofendido? Vai, né? Poxa, que palavra dura. Mas ordinário significa ordinal, você seguir aquela ordem ali. Lembra que Jesus falou do servo que só faz aquilo que é mandado? É servo bonzinho, né, que ele fala? Inútil. Então, irmão, seja intenso naquilo que você for fazer.
Aplique o seu coração às suas obras. Vá, mas vá com tudo, porque Cristo não veio para ser meio Cristo, não. Cristo não veio para se entregar parcialmente na cruz, não. Lembra de Ananias e Safira, irmão. Lembra de Ananias e Safira, Atos 5. Foram lá entregar uma oferta parcial, fingindo que era uma oferta total. O problema não era a quantidade de oferta, o problema era fingir que estava entregando 100%, enquanto você estava entregando só uma parte. Deus não aceita oferta parcial. Ou você entrega tudo, ou você não finge que está entregando. E esse foi o problema, por isso que eles morreram. Eles não foram intensos na oferta. Eles não foram intensos na entrega. Jesus não gosta disso. Jesus gosta de intensidade. Até um comediante me ensinou isso, sabe? Tá falando, irmão, ele falou, tem algum crente aqui? O pessoal levantou a mão assim, ele, irmão, Jesus não quer que você faça isso não. Quando te perguntaram se tu é crente, Jesus quer que tu faça, uhul, tô aqui, sou mesmo. Sabe? Cristo fala o quê? Eu não me envergonharei daqueles que não se envergonharam de mim. Mas às vezes parece que a gente tem vergonha de Jesus, porque a gente não é intenso como deveria, a gente não mergulha como deveria, a gente não se entrega como deveria. E quando a gente aceita ser meio termo, a gente é igual a igreja de Laodiceia, que é morno. Seja de verdade, irmão. A igreja de Laodiceia se escondia muito atrás do dinheiro, sabe? Eu sou rico, eu tenho dinheiro. Jesus, quando vai falar de dinheiro, lá em Mateus capítulo 6, ele chama dinheiro de demônio, chama de mamon. E, gente, repare, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. E o dinheiro está ocupando o lugar de Deus no coração de muita gente. Dinheiro é ruim? Claro que não. Dinheiro é uma ferramenta, um recurso que Deus dá. A gente tem que saber administrar. Agora, ele não pode ser o centro. Tem vezes que é o dinheiro. O problema da igreja de Laodiceia é o dinheiro. Tem gente que coloca essa esperança de felicidade no relacionamento, na paternidade, no trabalho. Se eu perguntei para uma pessoa, cara, que é a coisa mais importante na sua vida? A pessoa que se diz crente disse para mim, meu trabalho é tudo para mim. Falei, bem, esse ainda não conheceu Jesus. Porque Jesus é tudo para a gente. Ou deveria ser tudo para a gente. Então, não aceite menos do que intensidade total. Vamos ao 19 ao 22. Então, Jesus está à porta aí? Jesus está à porta da igreja e bate. Significa que ele não está dentro. Tem uma igreja, o dinheiro está dentro, mas Jesus está fora. E é possível... Muito obrigado, meu jovem. E é possível que isso seja o espelho, o reflexo, a realidade de muita igreja por aí. Que tem muita coisa dentro, mas Jesus está fora. E aí quando Jesus bate, irmão, eu não sei qual que é o pior. Eu não sei qual que é o pior. Porque assim, se Jesus bate e tu não abriu a porta, de duas uma. Ou você está surdo, e não está ouvindo Jesus chamar, ou você está ouvindo e ignorando o que Jesus está te chamando. E eu não sei, sinceramente, qual é o pior. Se não ouvir... Qual era o problema de Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 3? O problema de Samuel não era não ouvir. O problema de Samuel era não entender. Todas as vezes que Samuel ouviu, ele foi correndo na voz de quem ele achava que estava chamando ele. Então ele ouviu, opa, Eli, pode falar que eu estou aqui, o que você precisa? Estou te chamando não, Samuel. Voltou e deitou. Novamente vai Samuel, Eli... O que você quer? Eu estou aqui. Aí Eli, na terceira vez, falou, Samuel, quando te chamarem de novo, você diz, fala, Senhor, que teu servo ouve. Quando ele ouviu, mais uma vez, ele falou, fala, Senhor, porque teu servo ouve. Samuel nunca se isentou, e eu não estou fazendo uma defesa por causa do nome dele, mas ele nunca se isentou de se apresentar mediante a voz que o chamava. Ele só não entendeu quem o chamava. Talvez pode ser o problema de muita gente. Está achando que quem está chamando é pastor, quem está chamando é líder. Não, quem está te chamando é o próprio Deus. Você precisa entender quem é que está te chamando. E quando Jesus te chamar, quando ouvides a voz do seu Deus, não endureçais o vosso coração. Quando você for, irmão, vá 100%. Vá com intensidade. Mergulha, se entrega e se envolva naquilo que Deus tem para fazer em você e através de você. A igreja estava morna, mas Jesus falou, eu ainda estou aqui, eu ainda estou batendo. A igreja estava se garantindo no dinheiro, nas suas posses, naquilo que tinha. Jesus falou, mas eu ainda estou aqui, eu ainda estou batendo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de Jesus transformar vidas. Buscai ao Senhor enquanto se pode, invocai-o enquanto Ele está
É isso. Isaías já deu spoiler pra gente. A gente não pode aceitar ser Laodiceia, irmão. Morno, meia boca, medíocre, ordinário. Ou a gente se entrega 100%, ou a gente se entrega 100%, que a gente não tem outra opção. Alguma